Olá, amados, graça e paz. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia maravilhoso. Podemos dizer, esse é o dia que nos fez o Senhor. E tudo que o Senhor faz é bom, logo esse dia também é um dia muito bom, um dia de bênçãos, um dia onde nós temos a liberdade de exercer o nosso direito de herdeiro de todas as bênçãos e de todas as promessas de Deus e dessa forma reivindicá-las e ativá-las na nossa vida. E isso é muito importante, ativar as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas eu queria também lembrar que hoje é um dia especial, né? Hoje é o Dia das Mães, um dia muito especial, porque sem elas, o que seria de nós? E eu entendo que Deus, literalmente, quando criou todas as coisas e quando planejou toda a história da humanidade, Deus literalmente olhou para essa possibilidade de um jeito muito especial e agregou nas mães algo muito importante, um amor muito intenso. E nós somos frutos desse amor. Fomos educados, fomos criados, fomos guiados. E cada mãe tem o seu jeitinho peculiar, o seu jeitinho especial, o seu jeito de ser. E nós crescemos e aprendemos muito com tudo isso. E eu quero agradecer a Deus por todas as mamães. Quero orar pela sua vida, mamãe, já nesse começo, nesta ministração. Eu quero abençoar a sua vida, mamãe. Você que nos assiste, que vai nos assistir, eu quero liberar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se você puder, feche os seus olhos. Deus, eu quero nesse momento invocar o teu nome e liberar, ó Deus, sobre a vida de todas as mães que assistem a esse vídeo. Eu quero liberar o teu favor e a tua graça, que o Senhor alcance essas mulheres e que o Senhor as abençoe. Eu não conheço as necessidades pelas quais elas estão passando, mas eu conheço o Senhor e eu sei que o Senhor pode reverter todo o quadro negativo. Eu sei que o Senhor pode transformar maldições em bênção. Eu sei que o Senhor tem bênçãos incomparáveis, preparadas, prontas para liberar sobre as nossas vidas. E nesse momento eu te peço, libera sobre a vida dessas mamães uma bênção toda especial. Que o Senhor renove forças, que o Senhor traga saúde, que o Senhor derrame prosperidade, vida, que o Senhor renove a esperança, que o Senhor acrescente fé no coração dessas mulheres, no que diz respeito a todos os desafios, ó Deus, pelos quais elas ainda irão passar. Que o Senhor coloque no coração delas a certeza da vitória, que todo tipo de problema e adversidade são passageiros e que a tua promessa e bênção, ela com certeza vem mais adiante e que elas nunca deixem de caminhar nessa direção. Livra de todos os males, livra de todas as opressões, livra de todas as frustrações. E acentua no coração a certeza de que elas são vencedoras, vitoriosas em Cristo Jesus. Abençoa. Peço que o Senhor salve, ó Deus, essas mamães que ainda não te conhecem, que o Senhor as alcance e as traga para perto de ti, pois ali há salvação. E é isso que eu te peço. Toda sorte de bênção sobre a vida dessas mulheres, dessas guerreiras, dessas abençoadas do Senhor e pelo Senhor, pois assim eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Bom, por que eu orei já pelas mães? Porque o que Deus colocou no meu coração para ministrar nesse dia não tem a ver com mães, naturalmente tem a ver com pessoas. E aí, se é mãe, pai, independente do que seja, é o que Deus tem colocado no meu coração para que eu ministre com você nesse dia. Então a palavra que Deus vai ministrar para as nossas vidas nessa hora, ela literalmente tem a ver com a importância que a palavra tem para as nossas vidas. A palavra é importante. Por que eu digo se a palavra é importante? Porque a gente percebe e sabe que existem pessoas que dão muito pouca importância para a palavra. A Bíblia, praticamente falando,
é um livro de pouca importância. Eu acredito que em todos os lares existe uma Bíblia, na maioria esmagadora de lares existe uma Bíblia, em alguns lares vários exemplares da Bíblia, mas a questão é que nem sempre agrega-se a essa Bíblia ou a essa palavra o valor que ela de fato deveria ter, porque embora haja um exemplar ou vários, fica guardado, fica arquivado, raramente se usa-se muito para ir à igreja, pega uma Bíblia, vai à igreja, leva a Bíblia na igreja, traz de volta. A leitura da Bíblia consiste apenas naquele momento em que o pregador pede para se abrir, então se abre a Bíblia. Isso quando se faz isso, na grande maioria das vezes a Bíblia fica no colo, no banco, na cadeira, mas ela também não é usada nem na própria igreja. E durante a leitura as pessoas divagam nas suas ideias, nos seus pensamentos, e isso de uma certa forma faz com que as pessoas demonstrem o valor que a palavra tem para a sua vida, para o seu viver. E o que Deus coloca no meu coração para ministrar com vocês tem a ver com dar importância à palavra, a importância da palavra na nossa vida. Eu queria começar lendo uma passagem que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, e eu vou ler até o versículo 18, e nos diz assim, olha: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vejo essa passagem como uma passagem muito peculiar, de uma importância muito grande e que contém uma revelação poderosíssima. Porque eu entendo que a revelação que Jesus nos permite alcançar por essa palavra, ela constitui-se a base da igreja. Ou seja, a igreja deve ser baseada ou ter como base a revelação que Jesus traz nessa palavra. Mas vamos só desenvolver um conceito sobre o que acabamos de ler. Jesus, ele chega a um determinado lugar e ele começa a perguntar aos seus discípulos algumas coisas, e ele, na verdade, queria chegar num ponto específico no contexto das suas perguntas. Mas ele começa perguntando para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou, em outras palavras, quem dizem os homens que eu sou? Pessoas que conheciam de ouvir falar. Pessoas que, por sua vez, ouviram falar acerca de Jesus de alguma forma ou por alguma razão. E Jesus está perguntando: quem que essas pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a responder, começam a trazer aí alguns parecer em relação àquilo que eles diziam. Então, uns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era Elias, outros diziam que Jesus era Jeremias, ou alguns dos profetas. Alguns diziam que ele era um profeta. A verdade é que uma opinião acerca de Jesus todo mundo tem. Quem é Jesus? Então as pessoas têm as mais diversas opiniões acerca de quem é Jesus. Eu diria que isso, na verdade, constitui-se num grande problema, uma situação muito complicada na vida de muitas pessoas, porque nós temos muitas opiniões acerca de quem é Jesus e cada um tem a sua. A questão é que nós precisamos entender se a opinião que nós temos acerca de Jesus confere com aquilo que ele revela
dele próprio por intermédio da palavra. Daí a importância da palavra. Quando eu conheço a palavra, quando eu estudo a palavra, a revelação que eu tenho da pessoa de Jesus é mais certa, ou ela é mais coerente. E aí eu particularmente quero dizer a você que a sua vida ser bem-sucedida ou não, ter êxito ou não, ser vitoriosa ou não, depende dessa revelação. Nós não somos vitoriosos pelo fato de frequentarmos uma igreja. Nós podemos ter algumas bênçãos, nós podemos, de uma certa forma, trazer algumas experiências de bênção sobre as nossas vidas, talvez até muito mais do que muita gente. Mas a questão é que o êxito da nossa vida, do nosso viver, depende da revelação que nós temos da pessoa de Jesus. Escute, a revelação da pessoa de Jesus vem pelo relacionamento que nós podemos desenvolver com a palavra dele, porque é na palavra que ele se revela. Eu posso até alcançar uma revelação e compartilhar essa revelação com você. E ela pode ser uma grande bênção na sua vida, ela pode trazer algo muito poderoso para a sua vida. Mas escute, essa revelação foi uma revelação alcançada pela minha vida. Então ela é muito mais intensa em mim do que será em você. Assim como quando eu ouço um pregador ministrando e ele tem uma revelação e essa revelação abençoa a minha vida, mas é importante, e eu sei disso, que a intensidade dessa revelação é maior na vida daquele pregador. Ela foi compartilhada comigo, ela não é a minha revelação. Eu passei a compreender a partir da ótica que aquele pregador compartilhou comigo. E assim também é quando eu compartilho com você. A importância de nós irmos para a palavra, checar na palavra, ampliar a revelação que já alcançamos, baseado naquilo que compartilham com a gente, é muito importante. Esse negócio de ter uma Bíblia apenas por uma questão de consciência, eu tenho uma Bíblia em casa, isso não é muito bom. Aquela coisa de chegar em casa com a Bíblia, deixar a Bíblia aberta num capítulo, num livro que você muito aprecia, mas que de repente você nem nunca o leu completamente, nem nunca o estudou completamente. Isso não é uma coisa saudável espiritualmente falando. Ter uma saúde espiritual implica no fato de você estudar a palavra, porque ela é a fonte. Ter uma revelação errada de Jesus nos leva a desenvolver um relacionamento errado com Deus. Eu preciso ter uma revelação coerente, uma revelação certa, uma revelação que me vem pela palavra, não por aquilo que as pessoas falam. Olha que interessante, Jesus questionando os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E as pessoas tinham diversas opiniões. Talvez você também tenha uma opinião considerando o que um dia disseram para você. Quem é Jesus? Ah, Jesus é o Salvador. Que bom, você literalmente declara que Jesus é o Salvador, mas a questão é esse o entendimento que você tem de que ele é o seu Salvador ou ele é apenas um Salvador? Quando você pensa em Jesus como Salvador, você consegue se ver salvo por ele? Porque se você não se vê salvo por ele, essa não é a sua revelação, talvez a revelação de alguém. Se você consegue se ver salvo por ele, então essa passa a ser a sua revelação. Essa passa a ser a revelação que vai literalmente conduzir a sua vida para mais próximo dele a cada dia. Porque quem tem a revelação de que Jesus é Salvador, jamais vai desejar estar distante dele, longe dele, apartado dele, porque se ele é o Salvador, é nele que eu quero me refugiar, é nele que eu quero me esconder, me abrigar, é com ele que eu quero andar. Mas quando só é uma ideia, quando só é uma opinião que eu tenho em relação a quem Jesus é, isso não ajuda muito. Jesus estava perguntando e as pessoas estavam dizendo, mas o que elas diziam não era algo sensato, não era a resposta que Jesus busca ou buscava naquela ocasião.
E eu entendo que Jesus busca uma resposta em nós acerca de quem Ele é, acerca do que Ele significa para cada um de nós. E Jesus busca uma resposta em você acerca de quem Ele é e o que Ele significa para você. E aí a pergunta, você sabe quem Jesus é verdadeiramente? Porque quando Jesus faz essa pergunta e deixa os discípulos compartilharem, logo em seguida Jesus vai chegar num ponto crucial daquela conversa. E vocês, quem dizem que eu sou? A opinião dos outros agora vamos deixar de lado. Não é relevante o que as pessoas dizem a meu respeito. Eu quero saber de vocês, vocês que andam comigo, vocês que estão comigo em tudo que eu estou fazendo, vocês que caminham comigo, vocês que dormem, acordam, comem, vocês que atuam comigo em tudo que eu faço. Quem vocês dizem que eu sou? Essa era a pergunta crucial, era ali que Jesus queria de fato chegar, para saber o que é que os seus discípulos diziam dele. E nessa hora eu também quero fazer essa pergunta. E você, quem diz que Jesus é? O seu pagador de contas? O seu curandeiro? Aquele que existe só para curar as tuas doenças? Quem Jesus é para você? Aquele que vai restaurar a sua família? Aquele que vai encher o seu bolso de dinheiro? Quem Jesus é para você? Aquele que vai tirar você do meio dessa confusão que você está vivendo nesses dias? Quem Jesus é para você? Precisamos ter essa consciência. Se Jesus é apenas uma coisa ou algo que vai me livrar de alguma coisa também, então a opinião que nós temos acerca dele ou a revelação que nós temos dele não é satisfatória. Nós não conhecemos Jesus de verdade. E é tão ruim quando a gente caminha com uma pessoa e depois de algum tempo que nós estamos caminhando com ela, essa pessoa nos indaga acerca de quem ela é para nós e nós não sabemos responder. É tão frustrante, é tão decepcionante. Talvez eu esteja falando só para fazer uma comparação, né? Talvez eu esteja falando com pessoas que estão frustradas no relacionamento matrimonial, casamento, estão frustradas porque estão casadas há tanto tempo e o cônjuge sequer sabe quem você é. Não te conhece, não conhece os teus desejos, não conhece as tuas vontades, não conhece você. E você vem ao longo dos dias tendo essa experiência de que o seu cônjuge não sabe quem você é. Isso é frustrante, isso é desgastante. Puxa vida, tanto tempo junto, tentando mostrar para essa pessoa quem eu sou e ela ainda não conseguiu compreender. Ela ainda tem uma visão errada, uma visão distorcida de quem eu sou. Isso desgasta o relacionamento. E andar com Jesus é a mesma coisa. Deixa eu te dizer algo. Jesus sabe muito bem quem você é. Ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe exatamente quais são as tuas necessidades, quais são os seus dilemas. Ele sabe quais são os teus medos, as tuas frustrações. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Ele conhece o seu interior mais profundo do que você é capaz de conhecer. Mas a pergunta não é essa, ou a questão não é essa. A questão é se você conhece Jesus, porque essa revelação de quem Jesus é exatamente o que vai fazer a diferença na sua vida, na sua história. Quem é Jesus para você? Você já parou para perguntar? Já parou para pensar? Já tentou entender quem Ele é para você? E aí eu te digo, o que as pessoas dizem tem a ver com o que elas compreendem, tem a ver com o que elas entendem. O que as pessoas dizem é uma coisa, o que você diz é outra coisa. Eu não posso me assentar, descansar e confiar na revelação que uma outra pessoa tem de Jesus. É a revelação dele, é a revelação dela. O marido não pode confiar na revelação que a esposa tem de Jesus, a esposa não pode confiar na revelação que o marido tem de Jesus. Cada um precisa ter a sua própria revelação da pessoa de Jesus, porque é isso que nos torna pessoas melhores, é isso que nos edifica, é isso que nos constrói, é isso que nos abençoa, é isso que faz de nós vitoriosos. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem os discípulos achavam que Jesus era,
Eu imagino, a Bíblia não fala dessa forma porque no contexto bíblico a coisa acontece meio que tudo simultâneo. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ah, uns dizem isso, outros aquilo, aquilo outro. E vocês, quem diz que eu sou? E Pedro já traz uma resposta. Mas eu imagino que quando Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Um silêncio pairou naquele momento. E agora? O que é que nós vamos responder? Qual é a resposta que ele está buscando? Jesus não queria uma opinião aleatória, ele não queria que dissessem qualquer coisa, ele queria que respondesse exatamente quem ele era. E para sabermos a resposta dessa pergunta, nós precisamos conhecer Jesus e obter a revelação acerca de quem ele é. Sabe, eu entendo que uma das, se é que a gente pode dizer assim, né? Uma das preocupações de Deus era trazer a revelação de quem era Jesus. Então Deus escreve a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura, toda a Bíblia, todos os livros que compreendem a Bíblia, eles revelam Jesus de alguma forma, nas entrelinhas, uma ação, uma situação, algo, tudo ali aponta para Jesus. Jesus é o cerne, ele é a essência de toda a Bíblia. Então eu entendo que Deus, ele queria revelar Jesus para o ser humano. E ele começa a trazer essa revelação de formas diferenciadas. Mas a questão é que nós precisamos ir para essa palavra, que é a fonte da revelação, para absorvermos dali a revelação que nós estamos precisando acerca de Jesus. Sabe, talvez você esteja passando por um problema e Jesus é de fato a solução desse problema, mas ele se torna a solução desse problema na medida que você alcança a revelação dele para esse problema. E não é uma questão de você simplesmente falar o que falaram para você. Se não for uma revelação sua, se não for como consequência de uma busca sua nas Escrituras, na palavra, em Deus, para que você tenha essa revelação, é apenas uma opinião. Nós não vivemos com Deus por opinião, nós vivemos com Deus por revelação. É a revelação que aumenta a minha fé, não a minha opinião. Não é a opinião de fulano, a opinião de ciclano. A gente vê que existem pessoas que têm muitas opiniões acerca de Deus, mas as vidas dessas próprias pessoas continuam uma porcaria. Ela fala muito de Deus, ela tem muitos argumentos acerca de Deus, mas a vida dela é ruim. O modo de vida, a prática de vida, o contexto de vida dessa pessoa é ruim. É uma pessoa frustrada, decepcionada, fracassada. Fala muito de Deus, mas tem uma vida ruim. Isso por quê? Porque tudo que ela fala acerca de Deus é uma opinião que ela tem. Não é uma revelação que ela alcançou. Porque o desafio nosso é formar Jesus em nós. E nós formamos Jesus não por opinião, nós formamos Jesus por revelação. Eu vou construindo Jesus dentro de mim na medida das revelações que eu estou alcançando, na medida das revelações que eu estou buscando e Ele está me concedendo, porque o prazer de Deus é revelar-se a você, mas Ele só se revela a você na medida em que você o busca. Por isso a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Sabe, enquanto não formos intenso na nossa busca, daí a importância da palavra, porque é nela que nós buscamos com intensidade a revelação de quem Jesus é. Enquanto não buscarmos de todo o nosso coração, não vamos alcançar a revelação. Podemos desenvolver opinião. Olha, eu li algo e gerou e formou em mim uma opinião. Não formou em mim uma revelação. Se você quer ser vencedor, vitorioso, abençoado, você precisa alcançar a revelação. No momento que Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, num dado momento, após essa pergunta, ele traz a revelação que constitui-se a base da igreja. Porque Pedro vai dizer no versículo 16, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma revelação poderosíssima, é uma revelação tremenda. Pedro trouxe essa revelação e essa revelação agradou o coração de Jesus, porque era exatamente essa a resposta da pergunta que Jesus estava buscando.
Quem dizem vocês que eu sou? Era isso que Jesus estava esperando, que eles literalmente compreendessem a nível de revelação quem ele era. Não apenas opinião. Opinião era o que as pessoas diziam lá em cima. Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, Jeremias, um dos profetas. Opinião. O que Jesus queria era revelação. E Pedro vem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa poderosa. E Jesus, logo em seguida, vai trocar aqui algumas informações com Pedro, porque no versículo 17 diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha de onde veio a revelação que Pedro teve acerca de quem era Jesus, veio de Deus para ele. Não foi uma revelação baseada em opinião de outras pessoas, mas uma revelação vinda de Deus. É essa revelação que nós precisamos buscar em Deus, uma revelação que venha dele, não apenas uma opinião. Às vezes nós lemos a Bíblia e tiramos as nossas conclusões, formamos as nossas opiniões. Tem pessoas que têm uma opinião tão rígida acerca da palavra, mas que não produz absolutamente nada nas vidas delas. Por quê? Porque são opiniões. Na verdade, a religiosidade, ela é formada de opiniões, não de revelação, mas opinião. E as pessoas gostam de defender as suas opiniões. Talvez eu esteja falando e tem pessoas que têm a sua opinião e discordam do que eu falo. O pregador está pregando e a pessoa que tem opinião discorda do que o pregador está ministrando naquele momento. E ela, não, porque não é assim, eu não creio dessa forma, não creio. Só que o que ela tem é opinião, ela não tem revelação. E como que a gente sabe se ela tem revelação, se ela tem opinião? Jesus nos ensina, pelos frutos a gente conhece a árvore. Você começa a ver a vida da pessoa e você começa a ver que o que a pessoa vive não condiz com as opiniões que ela tem acerca de Deus. Jesus é Salvador, mas ela está numa bagaceira de vida que não tem um tamanho. Jesus é isso, mas o que acontece na vida dela não condiz com o que ela fala de Jesus. Jesus é bom, mas a vida dela é ruim. Jesus salva, mas ela está condenada, está debaixo de sentenças terríveis no contexto de vida dela. Jesus faz uma obra maravilhosa, mas você olha para a vida dela e a obra que você vê na vida dela é terrível. Então a gente percebe que as pessoas elas se formam a partir de opiniões e é necessário nos formarmos a partir da revelação. E a revelação vem pela palavra, daí a importância da palavra para a minha e para a sua vida. E quando chega no versículo 18, Jesus diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que coisa tremenda. Jesus está dizendo que ele vai edificar a igreja dele. Se ele está preocupado é uma coisa que não cabe em Deus, nem no Pai, nem no Filho, nem no Espírito Santo. Eles não se preocupam porque eles literalmente conhecem todas as coisas, no passado, no presente e também no futuro. Nos preocupamos com relação ao futuro, mas Deus é onisciente, então o futuro não preocupa Deus. Preocupar é estar ocupado antecipadamente. Ele simplesmente realiza a obra no presente, mas entendendo que o futuro vai cooperar com o que ele está fazendo, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas só para trazer aqui algo dentro da nossa reflexão e que a nossa mente alcance, vamos dizer assim, Jesus ele está edificando a igreja dele, cuidando da edificação da igreja dele. E se ele frisa a ideia de edificarei a minha igreja, porque ele simplesmente poderia dizer, eu edificarei a igreja. Como todas as pessoas, ou muitas pessoas pensam assim, a igreja de Jesus é uma só, ou seja, qualquer igreja é a igreja de Jesus. Não, não é. Não é, de fato, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque Jesus assim, eu vou edificar a minha igreja. Isso significa que existem outras igrejas que não são de Jesus, que também estão sendo edificadas. E aí cabe bem uma pergunta. Se não é Jesus que está edificando essas igrejas, quem então está edificando essas igrejas? Aí eu poderia responder para você. Existem dois grupos que estão edificando igrejas juntamente com Jesus. Jesus edifica dele, mas existem outros dois grupos que também estão edificando igrejas. Um dos grupos, nós podemos dizer assim, são demônios. O diabo também está edificando uma igreja
apóstata, uma igreja rebelde, uma igreja contraditória acerca dos valores, dos princípios da palavra de Deus, uma igreja que anda nessa contramão, uma igreja que não se preocupa com Deus, uma igreja que não liga para Deus. Porque quando a gente fala de igreja, igreja, na verdade, vem da palavra eclésia, e eclésia é chamados para fora, para uma realização, para uma obra específica. Então, todas as pessoas, de uma certa forma, constituem-se numa igreja, num tipo de igreja, porque foram chamados para alguma coisa. Alguns foram chamados para ser rebeldes contra Deus. Constitui-se numa igreja, um ajuntamento de pessoas que têm esse propósito, essa finalidade. Então, o diabo está edificando igreja. Mas também existe um outro grupo, que não é o diabo e que também não é Jesus que está edificando, que são os homens. Homens também edificam igreja. Homens também têm propósitos, também estão atuando dessa forma. E qual a finalidade da igreja dos homens? É colocar o próprio homem num pedestal, no lugar de Deus. É uma autopromoção, onde eles se beneficiam inteiramente daquilo que é a igreja que eles estão edificando. São homens que se valem do seu direito de igreja, ou da igreja. E essas duas igrejas não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus está sendo fundamentada, edificada, construída em cima de uma revelação. Que revelação? De que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a revelação que constitui-se a base da igreja. Agora, para eu chegar a essa conclusão, a palavra é fundamental para mim. Eu preciso da palavra para ter esse entendimento. Se eu não tiver a palavra, eu vou ter opinião. E é baseado em opinião, a gente vai edificar muita coisa, menos a igreja de Jesus. Agora, é interessante a gente observar o diferencial que Jesus diz que a igreja dele vai ter. Porque Jesus fala assim, eu vou edificar a minha igreja, e aí ele apresenta um diferencial. A igreja dele é diferente das outras igrejas. Da igreja do diabo, da igreja dos homens. A igreja dele é diferente, porque a igreja dele tem essa capacidade. Ele diz assim, sobre esta pedra, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e presta atenção, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, uma das características da igreja de Jesus é que ela não tem medo do inferno. Ela não tem medo do diabo, ela não tem medo de demônios, ela não tem medo de problemas, ela não tem medo de absolutamente nada. Porque Jesus diz assim, sobre algo que poderia oferecer um perigo, um risco, um medo, alguma coisa nesse sentido para a humanidade, que seriam demônios, Jesus fala assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando Deus cria o mundo lá no Éden, Deus ele dá uma ordem para o homem, para ele vigiar, e para ele trabalhar, né, lavrar e guardar o Éden. Lavrar significava trabalhar no Éden e guardar. Mas a questão era guardar do quê? Só existia Deus, o homem, a mulher. Guardar do quê? Os animais, guardar do quê? A verdade é que o diabo já estava presente na humanidade naquela ocasião. E era contra isso que Deus queria que o homem se precavesse. Então a ordem é guarde, tome cuidado com isso. Porque ele pode vir contra você, ele pode tentar você, ele pode investir em você. Guarde isso. Essa era a ordem. O homem não guardou e a história você conhece. Comeu do fruto, induzido pela serpente, que estava influenciada pelo diabo, e pronto, a história chega na onde nós estamos aqui. A questão é, hoje Jesus diz assim, a minha igreja, ela não tem que se preocupar com o inferno, ter medo dos demônios. A minha igreja, ela avança contra o inferno. Algumas pessoas, quando leem essa palavra, principalmente essa parte, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, eles interpretam essa passagem como se o inferno investisse contra a igreja e não pudesse entrar na igreja. E, de fato, não pode mesmo, não deveria poder. Não deveria poder. Mas é uma interpretação errada. Porque a ideia não é o inferno investindo contra a igreja, mas é a igreja investindo
contra o inferno. As portas do inferno não vão prevalecer. A minha igreja vai bater contra as portas do inferno e as portas do inferno vão ruir. Para quê? Para que a igreja entre no inferno e saqueie aquilo que existe lá. Mas o que nós vamos saquear no inferno que tem importância para nós? As vidas das pessoas que nós amamos, que estão sendo manipuladas, maltratadas, castigadas pelos demônios, pelo inferno. Nós vamos saquear as vidas das pessoas que estão sendo influenciadas por opinião que afastam elas de Deus e não deixam elas se aproximar de Deus. Sabe, se eu não valorizar a palavra, eu jamais vou ter esse entendimento de que eu não devo viver por opinião, mas viver por revelação. E a revelação me leva a viver um tipo de vida diferente. Me leva a viver um tipo de vida que faz todo sentido e que promove em mim uma alegria inigualável, uma paz poderosíssima. Eu preciso ter essa revelação, você precisa ter essa revelação. Mas se a Bíblia é um artigo que você tem na sua casa, mas é apenas para ficar guardado lá, a revelação nunca virá sobre a sua vida. Sabe, nós precisamos alcançar as revelações que vêm de Deus. Chegar a essa experiência. A revelação que você alcançou não foi carne e sangue quem te deu, mas foi o Pai que está no céu. Ele te deu essa revelação. É essa revelação que te faz caminhar, que te faz andar. Sabe? Aí de repente alguém fala, mas é porque você, pastor, não leu os versículos que se seguem, porque chega mais adiante, Pedro, embora tenha tido essa revelação, ele vai fazer uma besteira tão grande que Jesus vai expulsar até um demônio que estava influenciando a vida dele. É verdade, mas o que você tem que entender é que nessa ocasião, embora Pedro tivesse essa revelação, o Espírito Santo não habitava nele. Ele não tinha uma força interior para permanecer na revelação. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, e eu estou falando para a igreja, nós temos o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos fortalece para permanecermos na revelação que Deus nos dá. Se não tivermos o Espírito Santo e não tivermos revelação, não temos força para caminhar. Precisamos da revelação e do Espírito Santo, porque ele nos sustenta nessa revelação e nos leva até chegarmos naquilo que Deus tem preparado para nós. E o que Deus tem preparado para nós é maravilhoso. Porque a vontade de Deus, segundo a palavra dele, olha a revelação, é boa, perfeita e agradável. Pastor, isso está escrito. Pois é, está escrito algo que nos revela algo poderoso. Eu não posso pegar apenas o que está escrito, mas a revelação por trás do que está escrito. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando eu estou vivendo na vontade, é isso que eu estou experimentando. Não importa as situações, as circunstâncias. É isso que eu estou experimentando. Ela é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos da revelação da palavra. Você precisa da revelação da palavra. Não sei como está a sua vida. Não sei por que Deus coloca uma palavra dessa no meu coração para ministrar com você. Mas acredito que é porque a sua necessidade, ela literalmente pede por isso. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deixe que essa revelação alcance você e faça a diferença na sua vida. Lembre-se, contra a igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecem. E se a gente pensar, o que trouxe caos ao mundo foi o inferno. Então, a força contra a qual nós devemos, de uma certa forma, não vou dizer lutar. Por quê? Porque Jesus já venceu esse adversário na cruz do Calvário. Nós apenas devemos resisti-lo e avançar contra. Mas na medida que nós interpretamos a nossa peleja, nós devemos lutar contra essa força. É aquilo que mais pode oferecer algum risco contra a nossa vida. Porque as coisas que os homens fazem também precisam ser vencidas pela revelação. Porque tudo que os homens querem é embutir em você uma opinião. É assim que você tem que ser, é assim que você tem que fazer, é isso, é assim, é assim, é assim, opinião. Revelação é alguma coisa que vem do interior para o exterior. Deus coloca no seu coração. É o que Jesus falou. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. É algo interior. A revelação é interior. Não é apenas algo mental. É algo que move você para uma direção diferente. Que capacita você, que fortalece você para um caminho diferente.
Isso é a revelação de Deus. É isso que você tem que buscar. Chega de opinião, chega de informação. Busquemos a revelação de Deus. Isso vai mudar a nossa vida, isso vai mudar a sua história. Eu creio que essa foi uma palavra que Deus colocou no meu coração para abençoar a sua vida, tanto quanto abençoa a minha. E eu espero que você dê valor e crédito àquilo que Deus está ministrando através da minha vida, para a sua vida nessa hora. Comece a buscar pela palavra aquilo que você precisa, não as opiniões dos outros. Estou com um problema, vou conversar com fulano. Não é errado, só que você não deve se agarrar a isso. Você deve também ter a iniciativa, da mesma forma como você busca nas pessoas o que elas pensam acerca do que você está passando, você precisa também buscar na palavra. Ah, mas eu não entendo a palavra. É porque você não busca. Insista em buscar, mas dia menos dia a revelação vai vir para você. Apenas permaneça buscando. Lembre-se, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Quando for de coração a sua busca, Deus traz a revelação que você precisa para tirar você de uma situação de enfermidade, de uma situação financeira, de uma situação de conflitos, de discórdias. Ele vem com a revelação que você precisa para tirar você dessa situação que você está vivendo. Ele vem com a revelação. Deus é maravilhoso e é abençoador. E Ele quer abençoar a sua vida. E eu quero orar por você e abençoar você nesse momento. Pai, que essa palavra possa produzir um efeito poderoso na vida de todas estas pessoas que nos ouvem. Que a Tua palavra, ó Deus, possa frutificar no coração dessas pessoas. E esse fruto seja para a glória do Teu nome. E eu entendo que a glória do Teu nome na vida de alguém tem a ver com o que o Senhor fez, faz ou fará na vida dessa pessoa. E eu entendo que a Tua vontade sobre essa pessoa, ela é boa, perfeita e agradável. Então o que o Senhor vai fazer é maravilhoso. Que o Senhor abençoe a vida desta pessoa. Que o Senhor ajude ela a alcançar a revelação e por meio dessa revelação ela seja tirada do meio do problema que ela está vivendo. Que ela seja fortalecida, que ela seja abastecida, que ela seja, Deus, engrandecida, edificada poderosamente por aquilo que o Senhor vai fazer na vida dela. Atua na vida deste teu filho e desta tua filha. Enche-os da tua graça e do teu poder, pois assim eu oro e por isso eu te agradeço. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Espero imensamente que essa palavra tenha abençoado a sua vida. E eu gostaria muito que você que foi abençoado, que está sendo abençoado, que você colocasse nos comentários desse vídeo o quanto essas palavras têm abençoado as suas vidas. Mas compartilhe, seja claro, seja específico, olha, abençoa nisso, até porque diante disso a gente vai estar orando por você. Então você que tem sido abençoado, compartilhe aí nos comentários aquilo que Deus tem feito na sua vida. Vai ser pra gente uma alegria muito grande saber que Deus está operando na sua vida através das nossas vidas também. Deus abençoe muito a sua vida. Uma coisa que eu queria deixar, nos comentários eu vou deixar aqui o endereço da igreja e também a conta. Se Deus quiser, por intermédio da sua vida, abençoar o nosso ministério, se você sentir no seu coração o desejo de fazê-lo, você então vai ter na descrição desse vídeo a conta da igreja e ali você pode, dentro daquilo que Deus tocar no seu coração, dentro daquilo que você se mover a fazer, não por obrigação, não por constrangimento, mas na liberdade do Espírito Santo, você pode abençoar esse ministério. Então vai estar a conta da igreja, todas as especificações para que você possa fazer. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fico grato por poder compartilhar alguma coisa da parte de Deus com você. Que Deus te encha de graça, favor e de muita paz. Deus abençoe você e até uma próxima.